Eu venho do estado do Espírito Santo, mas desde 83 comecei a morar em Minas Gerais. E foi lá meu primeiro contato com os grupos de reflexão, em Manhumirim ainda. E o que mais me destacava era como que assim, pessoas simples, com uma linguagem simples, eram capazes de encontrar na palavra de Deus uma fonte, ou tirar dali uma sabedoria tão bonita, tão profunda. Então, assim, é como que a gente pudesse ver assim, Deus se manifestando nos pequenos. Deus falando através da boca dos mais simples. Então, o grupo de reflexão tem essa possibilidade, porque a própria pessoa vai se apropriando da palavra. A palavra vai deixando de ser uma palavra distante, uma palavra difícil, e vai se convertendo na palavra onde ele pode se manifestar, ele pode se expressar. E daí brota uma sabedoria, né? Então, assim, da boca do simples saem coisas profundas. Não diria talvez tanto de uma forma assim propriamente exegética, mas pelo menos assim em forma de uma aproximação. Nós podemos dizer sim que, primeiro, que refletir a palavra é uma exigência da própria palavra de Deus. Lá no livro de Josué, logo no começo, tá? Então Josué no capítulo 1 já destaca assim, que esta palavra esteja nos seus lábios, na sua boca e no seu coração. Medite nela dia e noite para agir de acordo com tudo que nela está escrito, e você será bem-sucedido em seus empreendimentos. Então, essa, por assim dizer, essa provocação para a reflexão da palavra já tem suas raízes lá no Antigo Testamento. Quando olhamos para a figura de Jesus, nós vemos ele ressuscitado, aparece aos discípulos na caminhada para Emaús, e eles estavam tristes por tudo que tinha acontecido em Jerusalém, tinham pregado Jesus na cruz, e então Jesus começa perguntando o que aconteceu. E, na verdade, Jesus não precisaria perguntar o que aconteceu, mas essa pergunta era para ajudar a retomar os problemas da vida, as dificuldades da vida, e depois Jesus começa a refletir com eles a própria Escritura. Então, nesse sentido, podemos dizer que o próprio Jesus nos incentiva e mostra também o caminho de como refletir as Escrituras. Sem contar que os primeiros cristãos, como na comunidade dos apóstolos, eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Então, essa perseverança é uma outra marca importante dos círculos bíblicos, dos grupos de reflexão. Essa caminhada constante, permanente, de encontro com a palavra de Deus, que vai iluminando a vida. Assim, Bíblia e vida são como que, na verdade, os dois trilhos por onde, no caso, a igreja deve caminhar e deve ajudar os cristãos também a firmar os seus passos. E para quem é mineiro, nesse sentido, né, é um trem bom demais. E ligar o trilho da Bíblia com a vida. É por aí que a igreja deve caminhar. Diria que talvez tenha um pouco de preconceito. Por ser algo simples, numa linguagem simples, com pessoas simples, talvez não seja valorizado. Né? Lembramos em conta, assim, muito assim, tem gente que procura coisa mais sofisticada, né? Mas assim, aquele arrozinho com feijão é o que sustenta o dia a dia. Você pode até ter uma coisa mais chique, mas o arrozinho com feijão é a base. Então, podemos dizer o seguinte, que os grupos de reflexão, círculos bíblicos, são essa base. De certa maneira, esse arroz com feijão, e o tempero é feito com a própria vida ali. Acredito que é uma riqueza que ainda não foi devidamente descoberta. Porque o grupo de reflexão traz em si assim, um certo mistério. Quando de repente parecia que ia acabando um grupo, ressurge. Tem esses altos e baixos, mas olha, não precisa de muita coisa. É como uma plantazinha. Se você chega uma terrinha nos pés dela e não deixa faltar água, ela vai se desenvolvendo. Então, os círculos bíblicos, grupos de reflexão, é uma planta simples, do dia a dia da vida. Mas se tem um pouquinho assim, desse cuidado do pároco, desse cuidado de alguém da liderança, de estar incentivando, dizendo, isso é importante, isso traz vida, né? Com um roteiro apropriado, que não falta, com roteiros que estejam assim, numa linguagem acessível ao povo, a caminhada vai se acontecendo.
Então, é uma riqueza que precisa ser descoberta, precisa ser aprofundada, porque a palavra de Deus, ela é um manancial, uma fonte de água viva, né, que não se esgota, e a gente precisa de ir ao encontro dessa fonte.